Opa, pessoal, mais um videozinho aqui, dessa vez mais uma recomendação. Canal VideoQuest, não conheço muito o canal, se eu assistir 2 vídeos é muito. Onde estão os clássicos modernos dos animes. Vídeo enorme, então vou fazer a mesma coisa do vídeo, gente. Taca ali legenda aqui embaixo para ir dois, porque Deus é mais, né? Não desrespeitando o canal, mas é porque eu sou tagarela e eu me respeito o suficiente para saber que eu não vou ficar calado, mesmo que para mim esse assunto aqui ele seja mais do que encerrado. Onde estão os clássicos modernos? Primeiramente, como se forma um clássico? Segundamente, quais são os tipos de clássico? Terceiramente, os clássicos se formam da mesma forma? Terceiramente, os clássicos que são clássicos são realmente clássicos ou eles dependem de cada tipo de clássico? Outramente, que eu esqueci os números, os clássicos de diferentes tipos de arte se manifestam e são formados de maneiras diferentes. Então, clássico na literatura, clássico nos filmes, clássico nos animes, clássico na HQs, se manifestam de forma diferente. Os clássicos têm impacto cultural, os clássicos têm forma de bolha e, o mais importante, os clássicos têm validade? O que forma um clássico de verdade? E, no final, o clássico ele é dependente da sua estrutura do seu meio? Se dependendo de todas essas respostas, o que dá para se dizer é os clássicos de hoje são diferentes dos clássicos de ontem. Por quê? Basicamente, um padrão de consumo, barra forma de industrialização, barra meio da arte. Sintetizando, por culpa da internet e da cultura de bolhas, não tem como hoje os clássicos se manifestarem como antigamente. Seja pelo meio que a gente consome, hoje em dia temos muito mais consumo, temos muito mais ações. Vamos pensar que, se a gente sumarizasse, por que Dragon Ball virou um clássico? Porque passava na TV aberta. Então, muitas vezes, para se tornar um clássico na imagética, precisava só passar na TV aberta, ter o mínimo de qualidade e ficar reprisando, tipo um Chaves da vida. Então, um clássico muitas vezes se torna basicamente marketing, e se ele tiver qualidade, essa qualidade é um extra que o ajudou a ser um clássico. Mas a gente também tem clássicos que mudaram a estrutura da indústria. Mas antigamente a indústria era diferente, hoje a indústria é diferente, então um clássico que move na indústria vai se manifestar de maneira diferente do que hoje em dia e do que ontem. Então, basicamente, nós estamos procurando clássicos de ontem no mundo que é hoje. E por isso que a gente não vai ter o clássico de ontem. Porque o clássico de ontem é o clássico de ontem, o clássico de hoje é o clássico de hoje. E o clássico é a manifestação do tempo. É a coisa mais idiota, é você, dentro do seu fluxo temporal, tentar achar o clássico de hoje. Porque o clássico de hoje será o clássico do futuro. Porque o que valida o clássico é o... E sumariamente, o tempo. Espero que eu tenha conseguido enxertar o suficiente para pelo menos não ter que falar tanto. Bora. Do Crunchyroll ainda na nossa parceria. Crunchyroll é o serviço assim como eu sou um usuário Crunchyroll, então vai também para assistir um vídeo nasce vários clássicos modernos futuros, quem sabe? Crunchyroll, parceria VideoQuest. Vamos lá. Esse vídeo é velho. Esse vídeo nasce, sim, dos vídeos do Gigak e do Mother's Basement. É debate no meio. Ai. The Death of Classic Anime, se não me engano, onde ele fala que não tem mais novos clássicos, e aí o Mother's Basement fez uma resposta a ele. Eu realmente acho que os dois vídeos são muito interessantes, porque eles levantam vários pontos. Mas dos dois, o que mais chega perto do meu ponto de vista nessa questão é o Mother's Basement, no fim das contas. E eu estou fazendo esse vídeo de fato porque algumas pessoas pediram pra eu fazer, falaram algumas poucas, não foram tantas assim, mas o pessoal no grupo do Telegram falou que seria uma boa ideia, algumas pessoas anonimamente no Curioscat, perguntando qual era o meu ponto de vista quanto a isso e tal. Eu fui ver os vídeos, achei interessantes, e eu tenho meus 2 centavos aqui na questão. Como eu disse, o Mother's Basement é o que chega mais próximo do que eu penso sobre tudo isso. Mas o Gigak, ele... Primeiro que tem duas questões que o Gigak levanta, e uma delas ele nem aborda, mas eu acho que também não tem tanta discussão aí. Um dia eu falo um pouco mais sobre isso, que é a questão de valorizar os clássicos, que o público não valoriza mais tanto assim. Antigamente era uma coisa que você meio que devia fazer, conhecer os... Interessante. Medo. Então, hoje em dia as pessoas não valorizam mais os clássicos por culpa da industrialização. Basicamente, porque a importância de se valorizar os clássicos é basicamente para se valorizar a sua história e o meio da arte. Então, o primeiro contato que a pessoa tem com aquilo que é mais arte, normalmente é pegar algo que não era arte, mas que se tornou arte por causa do tempo. Por quê? Um dos aspectos que dificulta as pessoas a pegarem aquilo que é arte é porque, normalmente, o que é feito para hoje é feito para as pessoas de hoje. E as pessoas acabam se esquecendo de que a arte é além de um produto. No bruto, vou pegar o produto que foi feito como produto, mas por ser um produto para outras pessoas de outro fluxo temporal, acaba se manifestando e agindo como arte. E como eu estou assistindo e vou ter a boa vontade de assistir algo do passado com o viés do passado, eu acabo experienciando inconscientemente o que é a arte per se, mesmo consumindo o produto. E como a animação é diferente de filme, e a animação é muito mais um seu meio técnico de fazer o que se dá para se fazer, a animação per se tem uma dificuldade em maturar os seus clássicos através do tempo, muito pior do que filme. Filme já é um pouco difícil, mas pega um filme de 1940, 1920, 1952. Às vezes é só o ritmo, mas a animação, com fotografia, a composição, o movimento é muito maravilhoso. Pega o do Kurosawa, por exemplo, vai ser super diferente. Pega alguns filmes chinês, você vai pegar coisas tão boas quanto John Wick,
lá na década de 60, 70, 80, se você gosta de filmes de Jack Chan, vai pegar filmes de 1920, 1930, 1940 da China, e por aí vai. Já animes tendem a sentir mais o tempo, porque eles são muito reféns das técnicas ainda, assim como os jogos. Só que jogos, ele tem um quê de se aprender notório, que é a jogabilidade. Então, por isso que temos estética de pixel art. A gente, hoje em dia, dificilmente tem uma estética emulando animes da década de 90. Animes da década... Não temos um Yaiba toda season, ou uma vez por ano. Não temos um Shaman King. Shaman King não. Shaman King é outro, é Osama Ranking. Um Osama Ranking. A gente não tem um Mazotan. A gente não tem um Sanda. Tanto que quando esse tipo de anime, só pela animação e pelo estilo, aparecem e eles quebram a bolha. Então, o anime, per se, já tem essa dificuldade de se maturar através do tempo. Mas, por ele ter essa dificuldade, não quer dizer que o hoje é igual a ontem. E um dos motivos que hoje está pior do que ontem é porque os novos fãs estão um pouco mais plásticos e um pouco mais refém da técnica atual, que acabam sendo mais sensíveis do que eu era, do que você era. No bruto, geração Kimetsu no Yaiba, desculpa, eu sou só, é argumentação de arquétipo, não vou atacar de novo Kimetsu no Yaiba, até porque eu nem tenho esse direito, mas estamos muito refém da técnica da animação, pela animação, do que da história per se. E isso acontece por causa da explosão de animes e porque as pessoas tendem a gostar dos seus gostos com base de referência. O que a animação 3D tem em comum? Consistência. O que a animação em 2D não tinha em comum? Consistência. O que então, para que as pessoas começassem a gostar de animação? Não. E o meio que ela conhecia de animação era a animação 3D, o que elas precisavam de consistência. A gente não tem um Tube Hero X o tempo todo. Então, basicamente, é que as novas levas de fãs e o crescimento exacerbado por causa da pandemia... Esse aqui é da época da pandemia? Não, não é da época da pandemia. Então, vou pela época da pandemia e vamos um pouquinho depois, antes da pandemia. Por culpa da pandemia, que cresceu demais. Se cresceu demais o número de fãs, só que esses fãs não estão maturando e não estão no processo artístico, estão só no processo de consumo. Basicamente, que é retroalimentado pelo padrão mais pobre da indústria, que está se retroalimentando por causa desse crescimento gigantesco. E, falando agora de 6 anos atrás, era porque a indústria estava um pouquinho sem identidade mesmo. Um pouquinho sem identidade há 6 anos atrás. Não porque os clássicos estavam morrendo, mas porque a gente estava num período de transição que a gente não tinha nada que era muito caricatural de diferente para se tornar uma regra. E você alinha a que animes cresceram por conta da internet, que é a coisa mais performática, que é a coisa mais ociosa, e que a definição de bolhas, animes sofreram exponencialmente o que todos sofreram per se. Ou seja, hoje em dia, por exemplo, hoje em dia eu pego gente com 20 anos que não quer assistir filme preto e branco. Eu peguei meu pai assistindo filme preto e branco porque ele viu, era um cara em cima de um cavalo, o filme completo, ele clicou, assistiu e gostou. E me mandou o filme. Meu pai. Já meu irmão, eu tentei fazer ele assistir os filmes de animatrônica lá do Tartarugas Ninja, ele falou, não, muito feio. Tá vendo qual pontinho? Então, a nossa racionalização dada ao hiperconsumo, digamos, as pessoas estão... Antes a gente era meio que obrigado a assistir os antigos porque não tinha tanta coisa pra assistir. Ou eu queria assistir algo dublado. Pô, bateu uma hora lá que eu tava lá no anime que acabou o que me apetecia de maneira mais caricatural dublado. Eu fui pra coisas que eu não gostava tanto dublado e tome. E quando acabou os dublados, eu fui pro legendado. Hoje em dia, como as pessoas estão sendo muito mais servidas, as pessoas estão acabando morrendo no mar do produto, porque o mar do produto se desenvolveu ao ponto de estar conseguindo se retroalimentar na sua ignorância per se. Ignorância no sentido mais de as pessoas não conseguem ir um pouquinho mais além. Que aí a gente entra no refém de algoritmo, que as pessoas estão muito mais acostumadas ao gênio da lâmpada do algoritmo servir elas do que elas a buscar. E um dos pontos dos clássicos se fidelizarem no imaginário é a busca e a surpresa. Seja a busca mais certeira, seja a busca menos certeira. Ufa, meu Deus, eu cansei. Nossa senhora, falei pra cacete. Lê, do que você tá falando? A internet estragou tudo. A internet fudeu com tudo. A internet apresentou e a internet nichou. A internet deu conhecimento e tornou todos ignorantes. A internet deu profundidade e tornou todos simbioticamente no raso. Esse é o ponto. Eu acho que vai ser o ponto que ele vai chegar. Os clássicos antes de entrar na brincadeira de ser otaku, digamos assim, e hoje nem tanto e tal. E isso tudo é um tanto relativo, mas de fato, valorizar os clássicos, eu não acho que ninguém ache uma coisa ruim.
E eu acho que não é indiscutível, pelo menos não é tão polêmico assim, né? Assistam clássicos, é muito legal. O outro ponto da questão que ele levanta é o negócio de não estarem sendo criados novos clássicos. Você assiste vários animes bons, e não é como se não tivesse animes bons hoje em dia, que de fato se alguém fala que não tem mais anime bom, é uma grande bobagem, tem bastante. Mas não tem aquele que você assiste, faz um clique e sabe que ele vai ser um clássico e tudo mais. Porque ninguém sabe, esse é o problema. Os clássicos eles são retroalimentados através do tempo. Você pode achar que é um clássico e acabar não sendo clássico. Isso é viés de confirmação de uma época onde as pessoas acham que participaram do processo da criação dos clássicos, mas eles não participaram ativamente. Eles acham que participaram, sabe? Eu tava lá em Evangelion. Beleza. Mas Evangelho também é fruto do seu meio e da sua própria polêmica. Por aí vai. Mas eu acho interessante que ele coloca 3 critérios para que um anime seja considerado um clássico. E eu acho que os critérios dele são um bom guia. Porque os critérios dele, eu acho até que são senso comum. E eu acho que não são critérios ruins, mas eu não acho que eles são tão simples quanto ele faz parecer. Os critérios dele são longevidade, impacto e qualidade. Vamos fora. Longevidade já morreu, porque anime recorrente basicamente acabou. Impacto, fato, Kimetsu no Yaiba é um clássico. Vai ser um clássico por causa do seu impacto gigantesco. Agora, será que Kimetsu no Yaiba ele vai ter um impacto tão gigantesco que ele vai moldar a indústria e a forma da indústria que daqui a 20, 10 anos a gente vai lembrar de Kimetsu? Sendo que os animes hoje em dia, Jujutsu acabou e morreu? Porque a longevidade transformava impactos médios em grandes impactos. Agora, com a longevidade menor, isso exponencialmente diminui o impacto a longo prazo. E qualidade, nha. Fora de ordem aqui. Vamos começar por impacto. E isso, per se, tá sem colocar aspecto de internet em cima, que mudou a forma de consumo e a cultura de bolhas e do hype mata ainda mais e por causa também do imediatismo da arte e do consumo. Tô falando da técnica pela técnica. Aí você joga tudo isso em imediatismo de consumo, hype, teoria de fã e blá blá blá, ferrou. Impacto. Antigamente um clássico pegava 2 gerações, hoje pega 10 anos. Seu filho não vai saber o que é Kimetsu, e isso é assustador. Eu entendo como critério, porque se alguma coisa vai ficar marcada pra história, é porque ela fez algo no momento em que ela surgiu. A questão é que, se a gente tá discutindo o surgimento de novos clássicos, a questão do impacto precisa levar em conta como a gente consome essa mídia hoje. Qual é o nosso acesso a isso, e como essa coisa vai chegar a ter um impacto. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá pro fim, a questão do acesso e o quanto isso afeta. Esse é o básico para qualquer clássico, né? Precisa. O impacto é sobre isso. A morte do cinema, tem os livros que falam sobre isso, é sobre isso. A ponto que cada era do cinema é baseada em evoluções tecnológicas, basicamente. A gente não teve isso com anime, com mangá. E a gente não teve isso com jogo, porque já tinha acontecido com filme e a gente não... Eu não vou falar porque eu não vou pegar, né? Vamos pegar no que eu sei de filme? Então, era mudo. Veio o som, matou o cinema. Novo cinema. Aí veio o cor, matou o cinema. Novo cinema. Entendeu? Como assim morte? Não, morte de... Igual o pessoal faz, nem morreu. Não, é mais de renascimento, tipo Fênix, sabe? A nossa relação com os animes, mas é muito importante que a gente lembre que hoje a gente tem meios de comunicação razoavelmente mais democratizados do que antes. Todo mundo tem voz, e a voz de todo mundo é informação, no fim das contas, né? Então, os nichos que se formaram conforme a internet foi se democratizando e foi se espalhando, precisam ser levados em consideração quando a gente fala de impacto. Por exemplo, eu sou um grande partidário de Devil May Cry Baby. Eu acho um anime foda, fantástico. No bruto, menos pessoas gritavam, mas gritavam mais intensamente e todo mundo ouvia. Hoje, mais pessoas gritam, mas as pessoas estão gritando em frequências diferentes, que acaba você não ouvindo. Só, cresceu demais, exponenciou demais, e hoje em dia, por a gente ter crescido, a gente também a gente se separou. Pega 10 pessoas, deixa elas juntinhas e coloquem elas gritando. Aí pega essas 10 pessoas e espaça pra caralho. Mano, coloca 10 pessoas espalhadas do mundo, elas vão gritar e você não vai ouvir. Ela pega essas 10 pessoas e gritam juntas. O que aconteceu é, temos 100 pessoas gritando em várias partes diferentes do mundo. E isso não vai reverberar no mundo todo, por causa dessa complexação. Que é aquilo que a gente chama de industrialização e blá, 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 blá. Aumentação de fanbase, a ampliação de consumo, a democratização, que deveria gerar mais diversidade, às vezes gera os maiores denominadores comuns. E isso, com animação, que ela é mais cara, mais difícil, tem um motivo de só anime ser a única indústria ativa de animação 2D do mundo, tem o motivo do 3D ter comido e esculachado com o 3D. O 3D ter comido esculachado o 2D por causa da sua forma, e o 3D matou e lixou a animação a um nível assim de um massacre completo, que em apenas 5, 6 anos
tivemos a revolução mais gigantesca nessa indústria da arte do que muitas mortes, ou seja, o 3D matou o 2D e o que a gente tem no anime é apenas resistência, dada vários probleminhas de produção que a gente tem lá na indústria japonesa, que talvez isso tenha retroalimentado, porque você matou, mas aí você ainda tinha órfãos que queriam comer, entendeu? Com o pontinho do que eu tô querendo dizer aqui. É só você perguntar, vai no Google o que é a morte do cinema, você vai pegar a lógica e alguns livros que falam sobre isso. Acho maravilhoso. Eu acho que ele teve impacto. Porque, do que eu vi, Devil May Cry Baby foi uma coisa que foi debatida, que foi Porra, esse diretor aí, o pessoal falava que o cara não sabia animar, que a animação dele era ridícula. Falava que era ridículo o que faziam, que era pegar lixo e enfiar pra otaku, cuspir, engolir. Hoje em dia você tem raiva desses caras defender esse porra. Memetizada, espalhada, foi fanfic e... Aí a gente entra num dos medidores num dos medidores, né? Como é que você mede o impacto? Por meme, por edit... Ai, será que essa é uma boa métrica? E qual era a métrica antigamente? Na verdade, hoje, antes, para a gente ter menos métricas, as métricas que saltavam eram métricas, eram válidas, porque eram as únicas métricas que a gente tinha. Se chegasse na sua tiazinha um Pokémon, é porque essa porra tava gigantesca. Mas hoje a gente tem tantas métricas que qualquer bostinho, um Tom Genk da vida, fazendo a porra de piada com a Lanzouka, pega um Reels de 20 milhões, pega um TikTok de 30 milhões. E essa porra desse anime será um análogo ao nada de tudo. Porque aí a gente tá exponenciando o nada. Esses animes são só eco, são só barulho, não são gritos. Sem parar, assim, a estética dele tem a ver com a estética vigente e atual. Devil May Cry Baby, pra mim, teve impacto. Pra mim. Pra você que tá vendo, Devil May Cry Baby fez diferença. No seu meio, Devil May Cry Baby foi debatido. Ou não passou de algumas pessoas em alguns grupos de Facebook falando, nossa, que feio. E esse foi todo o impacto aparente de Devil May Cry Baby. Isso é muito possível. Por exemplo, Madoka Mágica. O Elamaki Madoka Mágica. 2011, né? É um negócio assim. Eu lembro que quando eu vi, uma das coisas que eu pensei... Ele vai debater sua percepção? É imbecil você tentar debater... É igual você tentar debater a história hoje, porra. Esse é o problema. Não, você tentar debater a história hoje, não. Você tem que debater sempre a história de ontem, pô. Porque é muito mais fácil. Porque hoje tem tudo de hoje. E ontem só teve o que aconteceu ontem. Eu não sei se a gente comentou isso no VideoQuest na época, que a gente fez no VideoQuest na época. E eu lembro de uma das coisas que eu pensei na época foi, cara, vai ter muita cópia disso. Porque esse negócio fez, né? Aí teve um impacto. E quando as coisas têm um impacto, elas começam a ser replicadas, porque as pessoas, os produtores acreditam que esse é o bagulho que vai dar dinheiro agora. Se deu dinheiro uma vez, pode dar dinheiro de novo. Eu não vi essas cópias. Cadê as cópias de Madoka que eu achei que ia acontecer? Que eu realmente vi as pessoas comentando que haveria. Eu não vi nada disso. Esse é o problema de você tentar pegar essa sua experiência anedótica. Essa é só experiência anedótica. Tanto que os clássicos que a gente vê, clássico Disney, eles não foram só pela imagética das pessoas, mas também pela imagética da crítica, pela importância da crítica, pela preservação da própria crítica. Pensa, pô. Pensa na imagética dos príncipes da Disney. Eles se perduraram décadas sem internet. Na verdade, a facilidade deu muita eficiência para a preservação, o que matou a sua necessidade. Matando a sua necessidade, no final, por todo mundo ver, ninguém realmente está olhando. Antes a gente ia para o museu porque era difícil. Antes nós tirávamos fotos e guardávamos com carinho. Hoje o seu celular tem 55 milhões de gigas de foto. É isso que aconteceu. A arte se tornou ainda mais perene, ao ponto que não é mais nem um pouquinho importante. E um dos motivos que os clássicos não estão nascendo é porque as pessoas não estão se importando com o clássico. Mas isso é meio triste, mas é a nova moda é a nova onda, são os streamers, são as comunidades, é a internet. Mais pessoas tiveram acesso, mas menos pessoas experienciaram a arte como um todo. E isso é meio triste, mas fazer o quê, né? Make the L. Eu passei anos pensando, não teve nenhum impacto esse negócio. A gente achou que ia ser um bagulho, não foi um bagulho. Até recentemente, um dos nossos padrinhos no grupo de Telegram dos padrinhos, se você quer ser um padrinho e... Aí eu não tô tipo, ele é burro porque ele não percebeu. Não, gente, é porque literal, hoje em dia tem tanta informação, hoje em dia tem tanto anime, hoje em dia a gente tá sendo bombardeado com tantos estímulos, com tanta informação, que antes era fácil. Hoje é muita coisa. Então, mesmo que a gente ache, nossa, como é caricatural, óbvio que Madoka teve e teria e teve. Só que hoje em dia o mundo tá tão gigantesco que antes a gente só via o horizonte. Hoje a gente tá com a visão de Thundercats, com a visão além do alcance, o que torna um pouquinho mais assustador. Tem um motivo da gente só ver até o horizonte. É pra gente não se assustar com a infinitude. Claro que isso é poesia, é só brincadeira, tá, gente? É óbvio, o horizonte é física e foda-se, mas tenta pegar a lógica. O link está na descrição desse vídeo, padrim.com.br/videoquest. O nosso padrinho Aurélio Dantas, que se você for das antigas do videoquest, você sabe o que eu tô falando. O Aurélio Dantas passou uma lista de cópias de Madoka, pós-Madoka, obviamente. Eu não vi isso sendo debatido em lugar nenhum. Eu não vi isso sendo comentado. Eu não vi as pessoas apontando o dedo e olha lá. Aquele lá que tem um coraçãozinho quebrado, que é anime ruim. Puta que o pariu no olho. Puta que o pariu. Eu não sei se eu tava assistindo com má vontade. Quando eu pego uns animezinhos Ed desse, a minha boa vontade vai pra casa do caralho. Eu sei que é errado, mas foda-se. Nossa, que anime ruim.
choque pelo choque. Ah, olha, você gosta de baque. Você pega o texto de baque, tira o choque e só leia. E vê qual dos dois você consegue passar. Fez uma cópia de Madoka. Porque não chegou no meu círculo. Porque talvez os círculos que eu faço parte debatam outras coisas. Os círculos que eu faço parte debatem mais o shonenzão de porrada do que o moe de menina fofinha e talvez o moe de menina fofinha mágica pós-apocalíptica. Não chegou em mim. As coisas estão estratificadas, estão nichadas, digamos assim. Então, impacto é uma coisa muito difícil de medir, porque às vezes a gente pensa nesses termos como termos muito amplos, com a impressão de que eles são universais, e raramente eles são universais. O que você quer dizer com impacto? Você quer um impacto Matrix? Que na época do Matrix todo mundo tinha que ser Matrix? Você quer um impacto Vingadores? Que tá em todo canto? Às vezes as coisas simplesmente não têm impacto na hora que elas saem. E se você tá cobrando que elas tenham um impacto hoje, pra você ver o anime e falar isso é um clássico, daqui a anos ele será comentado, às vezes simplesmente não vai acontecer. Blade Runner é o exemplo clássico disso, né? Que na época ele saiu completamente ignorado, e depois ele acabou sendo resgatado, primeiro como um clássico cult, e hoje como um grande fazedor de tendências, né? Ele vem sendo replicado, teve continuação recente, um filme ótimo, inclusive. Que enquanto Blade Runner é um filme ótimo, não teve impacto, boa parte da Marvel no cinema teve um impacto absurdo, porque esse negócio tá o tempo todo, em todo lugar. Isso é impacto. Agora ele vai ser clássico? Impacto entre aspas, né? Vamos ser sinceros. A Marvel, ela só monopolizou o mercado, porque ela conseguiu ser muito eficiente, mas você não vê o que saiu da Marvel, da era herói. DC e só, porra. DC e só. O que seria dessa se não fosse Ultimato e Guerra Infinita, batendo bilhão? É que teve a porra do coisa lá, né? Mas, geral, assim, do universo da arte, assim, como universo da arte. Porra nenhuma. É só blockbuster. Tubarão foi muito mais importante, e até hoje é muito mais importante, e é até mesmo muito mais filme, mas não vamos falar sobre isso, do que isso tudo. Pega Jurassic Park, por exemplo, essas coisas. Jurassic World, aí foda-se, né? Vamos falar sobre filme bom. Você não tá entendendo qual ponto que eu tô querendo chegar aqui? O impacto, na verdade, é muito mínimo. Não é um impacto, dá pra dizer que é um murro, mas impacto. Da Marvel vão ser clássicos? Aí você vai me dizer, não, eles não são tão bons assim. Aí a gente chega no segundo ponto do Giga, que é a questão da qualidade. E eu entendo o sentimento, porque quando a gente pensa em clássicos, e a gente tá aqui hoje em 2019 e vai visitar clássicos, se a gente tá falando de anime, por exemplo, a gente vai voltar pra trás e falar, bom, eu preciso conhecer uns clássicos, deixa eu ir atrás de uns clássicos. Então a gente vai atrás do Gundam, do Harlock, do Yamato, Macross, Mazinger e tudo mais, Hokuto no Ken, Rosa de Versalhes, a gente vai atrás dessas coisas, a gente espera que elas sejam boas. Se elas ficaram pra história, alguma coisa tem que ter. Mas você já pegou algum clássico, alguma coisa que é considerada clássica, e você não achou tudo isso? Eu tenho uma memória muito ruim, né? Eu sou difícil de dar exemplo nesses casos. Mas eu lembro de dois. Um é o Harlock, que a gente tem um videoquest, e eu lembro pelo menos no próprio videoquest eu dizer que ele não é tão legal quanto eu esperava que ele fosse, ele tem tipo, ele é icônico, visualmente, toda a estética do Harlock é tudo muito eu. Eu amo a estética do Aí eu não vou saber, né? Porque eu só assisti Rosa de Versalhes e eu não lembro de porra nenhuma. Harlock. Ele não é um anime consistentemente bom, assim, tem os seus momentos, mas não é tudo isso. E, se não me engano, Bonequinha de Luxo, da Audrey Hepburn. E esse filme não foi que nem o Harlock. Um filme que o Harlock achei médio. Foi um filme que eu achei uma merda. Achei realmente ruim, mas ele é um clássico. Ele é um clássico indiscutível. Harlock é um clássico dos animes indiscutível. Talvez eu não ache tão bom, mas muita gente achou na época, muita gente acha hoje ainda. Tudo bem. Mas eu entendo o sentimento de você achar que qualidade... Seria a qualidade da época, até porque os examinadores de qualidade se decupam pela sua própria percepção. Você pode falar que o anime que ele é lento e não tem uma animação tão polida, não tem brilhinho, não tem piu-piu de brilhinho em After Effects, é ruim. Ué, acontece. A qualidade que a gente fala é pra qualidade pra época, não de hoje. Então mesmo que a gente tenha coisas que são mais caricaturais e que não envelhecem, a animação, isso é mais pra livro, porra. De novo, né? Citando de novo. Não pra animação, porque ainda é uma coisa estético, é algo visual. O visual ainda é importante. A gente pode querer pagar de cult e tentar, eu consigo decupar o visual. Mas caralho, porra, é o meu ovo. Mentira, brincadeira. Tem gente que consegue sim, tem gente que consegue sim, só que é muito difícil. E não quer dizer que você vai conseguir com todas as coisas. Então, às vezes, o que é aquele anime que você achou fraco ou de roteiro, a única coisa que ele faltou pra você, você achar ele bom, era só um visual mais instigante, pra não deixar o seu senso crítico ligar e você perceber certas conveniências, certos erros, ou não deixar a sua mente devagar, enquanto que na verdade a sua mente é que tá em êxtase. Não tem muito o que fugir. Anime é visual. Pode ter texto, pode ter tudo, mas é visual. Talvez a qualidade porque na animação, pra época, estava acima da média, e por aí vai. É um critério para que a coisa se torne clássica e fique marcada pra história. Mas às vezes isso tende a levar a gente pra um pensamento de que a qualidade é uma gradação, é uma tabelinha, uma barra, né, contínua e universal, que vai do 0 ao 10. Vai do... Porra, mas pior que é verdade, né? Pior que ele meteu aqui uma canetada que eu acho tão básico, mas é verdade. A maioria do pessoal vê assim, né? Porque se eu falo, esse anime é bom, ele é maravilhoso, 99% das pessoas tiram um impacto cultural. Vamos lá, vamos usar os exemplos aqui do canal mesmo, foda-se. Speed Racer não. Hot Wheels, pô. Vamos lá, minha treta com o Marcelo, pode pegar lá. O meu maior ponto que eu sempre reclamei ele tratou uma obra pra TV de 2005, no auge do 3D, que fez tudo que podia ser feito para entregar o melhor, que usou bem a economia,
os carros eram bonitos, as pistas eram bonitas. Quando ele ia pra diálogos, ele sabia que a animação não tava legal, ele fazia diálogos um pouquinho mais quadrados pra não dar foco no rosto dos personagens. E o cara pegou tudo isso e simplificou a carrinhos. A carrinhos! Aí eu fiquei puto e decidi pegar no pé do caba. Mas você esquecer que o bom não é algo fixo. Você tem agravantes, você tem essas coisas. Quantas vezes você já não foi em crítica e falou: nossa, fui assistir esse filme, eu achei que ele seria clichê por ser velho, eu achei que ele seria X por ser velho, e na verdade ele é muito bom e consegue X ser diferente, blá 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 blá. Como se hoje em dia os filmes fossem mega originais. Olha qual pontinho do que eu tô querendo falar? Nossa, como é mais fácil argumentar sobre filme, né, mano? O lixo ou obra-prima. E não é assim. Não é que nem o pessoal do My Anime List que pega um anime e fala: animação, nota 7. Trilha sonora, nota 6. Design de personagens, nota 8. Média, 7,5. Eu não sei como, gente. Não é assim. Porque a gente não pensa, a gente não sente, e a história não sente essas obras de arte como correção de prova da sétima série. É arte. Você tá vivendo arte. Então. É só você pegar esse cabra que faz isso, coloca nota e coloca peso, coloca proporção e qualidade. Né? O pessoal tenta fazer esse binarismo, mas acaba, o computador é binário. Isso é um binarismo falso, né? Ah, nota 7, coloca, em vez de colocar número, coloca peso também. Não é só número, é peso. Peso, impacto, consistência, história. Seu dia, como é que você estava no dia que você estava assistindo? Você estava cansado ou não estava cansado? Você estava querendo ou você não estava querendo? Pô, mano, um dos meus animes favoritos da minha vida, que eu mais assisti na minha vida, é um anime mais mid de todos os tempos. Mas só porque essa porcaria da sobra tirou os risos mais importantes que eu já tive que rir na minha vida, top. Tá no meu top. Deixa eu ver se tá aqui essa bosta. Não vou mostrar, não. Não existe só qualidade. Existem qualidades. E às vezes as coisas ficam marcadas pra história por conta de certas qualidades. Não dá pra você dizer que o roteiro de Dragon Ball e Dragon Ball Z é refinado ou complexo. Não dá pra você dizer que ele é consistente, que ele é uma linha reta de qualidade ali, que tá sempre numa ótima média pra cima, do começo ao fim. Até porque ele é muito grande. Então se ele é muito grande, muito longo, ele tem muitos altos e muitos baixos. Não dá pra dizer que ele é especialmente bonito. Eu gosto mais da arte do Toriyama, Dr. Slump, começo do Dragon Ball. Discordo, viu? Pra mim, Dragon Ball é muito consistente. E a consistência dele é o que fez, uma das coisas que ele fez ele perdurar. Mas se ele estiver falando do anime, aí todo direito dele. O anime é muito consistente mesmo. Mas o mangá não. Pelo menos até o final, o mangá é muito consistentezinho em todas as temáticas. Ele consegue se amarrar muito bem. Depois ele vai mudando um pouco o estilo dele, já vai saindo um pouco da estética que me agrada. Então a estética dele já vai mudando ao longo da história dele mesmo. E a estética que se consolidou, pelo menos pra mim, não é a melhor estética possível do Dragon Ball. Então ele tem várias coisas ali que ele não tá no pico da qualidade. Mas ele ficou marcado pra história já, de qualquer forma, porque ele é, de certa forma, um dos melhores exemplos do shonenzão de porrada. Ele é um shonenzão de porrada prototípico e estereotípico até. Então ele não vai ficar marcado porque ele é bom. Ele vai ficar marcado porque, entre muitos motivos, como ele é visualmente icônico, como ele marcou as pessoas de uma certa época, como ele é influente e teve impacto e tudo mais, mas porque ele é um grande exemplo de uma coisa. E ele definiu muitas coisas nesse meio. Não dá pra você comparar ele com Akira. Ele é referência de muitas coisas. Aquele slasher também, pô. Você pega Naruto e é com Naruto por quê? Você pega o que o pessoal faz por quê? Eu tava vendo, por exemplo, hoje em dia... É que hoje em dia a referência não está apenas retroalimentada na indústria. Tava vendo shorts, pelo menos isso para shorts, se você conseguir treinar seu algoritmo, para te indicar animador independente, ou canais que fazem tradução de animação independente, ou colocam animação em tirinhas, e se você gosta do e segue várias tirinhas, aquela cena do Joaquim Podbach, porra, aquela cena de Joaquim Podbach, ela é referenciada para um cacete! Muito. Você vê gente com traço cartoon, você vê gente com traço de anime. A cena do Joaquim Pô que é tesoura, pedra e pá, e você vê o cara lá, pô. Eu vejo isso direto. O último que eu vi foi de um casal que tava, se eu não me engano, ia ver quem ia lavar a louça, algo bobo e banal. Fez lá a cena, pum, e cena. Então isso daí é quando você tem a noção e você percebe a referência e a influência que a arte que se retroalimenta per se. E isso no Japão é a média da arte per se. Mas aqui é uma das características da arte por acá. Não dá pra comparar, porque Akira é obviamente melhor. Não dá pra comparar porque não faz sentido comparar Dragon Ball Z com Akira. É uma comparação que não cabe. Eles estão no mesmo meio, porque os dois foram animados no Japão mais ou menos na mesma época. Essa é a comparação que você pode fazer. E os dois ficaram marcados pra história, os dois são clássicos. E os dois, por causa disso, são bons. Você diria que o anime do Pokémon é um clássico? Eu acho que quando cita essa questão pra uma certa parcela das pessoas, as pessoas vão gritar. Mas o Pokémon, por exemplo, teve impacto, que a gente estava discutindo antes. E teve um puta impacto. Simplesmente foi copiado por todo mundo. E a gente viu essas cópias, porque elas chegaram até a gente, né? Chegaram continuamente até a gente. E a gente vê até hoje, você vê lista de anime da temporada, a gente ainda vê Bakugan e Battle B da Man. Pokémon ainda existe, sabe? Na sua época, ele ainda existe. E o que marcou as pessoas ainda é o que é considerado a coisa que desperta a paixão nos fãs. Então, então ele para análise errada. A qualidade, quando você mexe, não é a obra tem que ser boa. Não, a obra não pode ser ruim. Esse ruim não é quem define, é o público que consome. Ou seja, não é que a obra tem que ser boa, a obra só não pode ser ruim. A obra tem que ser, vamos dizer assim,
passável. Para o público comum, a obra nunca precisa ser boa, incrível, maravilhosa, 10 de 10, reestruturar a vida e o universo da pessoa. Não, a obra só não pode ser ruim. E para não ser ruim, ela não precisa ser boa, ela precisa ser passável, tem que ser entretenimento. Esse é o ponto que muitas pessoas acabam pegando. Pokémon não tinha que ser Digimon, Pokémon. A qualidade média, para a criança média, que iria comprar os produtos médios. E é isso que fez a qualidade, ou seja, tem que ter a qualidade necessária para se postergar pelo tempo, pelo viés das pessoas que consomem. Um clássico. Pokémon é um anime muito meia boca. De design de personagem, animação, as tramas, assim. Alguns episódios são marcantes. Tem o episódio da Butterfree, o episódio do Adeus do Pikachu, o filme. Essas coisas ficaram marcadas, alguns deles. Mas, em geral, é muito meia boca. E eu simplesmente não aceito qualquer pessoa que diga que Pokémon é um clássico. E a questão da qualidade, pra mim, a questão das pessoas pensarem nisso como um critério válido pra alguma coisa, pra marcar a história e tudo mais, me faz muito pensar que a gente tem uma ideia meio inocente, eu diria, de que as coisas acontecem naturalmente. Que se uma obra é boa, que se alguma coisa é boa, se alguém é competente ou bom no que faz, ele vai ser naturalmente recompensado pelo seu talento. Não, mas também não é nesse ponto que ele tá querendo dizer, não. Porque se fosse assim, era só marketing. É só marketing, e a gente vê marketing falhando. Então não é só uma questão de... É uma questão... mas marketing, ele é, hoje em dia, principalmente hoje em dia, o fator mais predominante. Sim, mas Skyward Sword falhou. Graças a Deus! Mas Skyward Sword se ferrou. Graças a Deus! Então a gente tá vendo mesmo... pilhas e pilhas de dinheiro sendo colocadas em certas obras e não colocando. A diferença é exatamente essa. O que a gente acha é que esse bom não é bom. Não pode ser ruim. A animação não pode ser ruim. A história não pode ser péssima. Tem que ser assistível, gostável, entretível. Não bom. Tá vendo o pontinho? Essa é a diferença que o pessoal... Eu não sei por que o pessoal não pega desse jeito, tá? Não sei. Porque eu olho pra uma obra, pra vários clássicos em animação, eu vejo, podia ser melhor. E não podia ser melhor com o viés de hoje, não podia ser melhor com o viés de ontem. Mas mesmo assim, ainda é um clássico. O esforço, qualidade. E simplesmente não é assim que a vida funciona. E é aí que a gente entra em longevidade, e é aí que a gente entra no que eu tinha dito pra vocês, que o Mother's Basement chegou mais perto do meu ponto de vista. Assistam o vídeo do Mother's Basement, que tem um trecho muito interessante sobre o histórico do fandom nos Estados Unidos. Sobre como começou na televisão, acredito que televisão aberta, televisão a cabo, não faço ideia, as coisas na televisão. Se a gente estiver falando de fandom, isso fudeu pra cacete, né? Por causa da diversidade atual, né? E aí começaram a se criar as convenções, e as coisas foram sendo filtradas. E as pessoas dessas convenções, lá nos Estados Unidos, tinham um gosto meio específico. Então, o que chegava no fandom que estava se formando naquela época, no começo dos anos 90, passava por esses filtros. Então você tinha, primeiro, o filtro da televisão, e segundo, o filtro dessas pessoas que criavam as convenções, geralmente fantasia e ficção científica. Então, é lógico que Akira vai ser um clássico, porque ele era replicado ad infinito pelas pessoas na época. E essas pessoas dessa época são os grandes gatekeepers da cultura. E esses gatekeepers, eles vão surgindo em cada época, e dependendo do quanto a pessoa consegue se manter relevante, ou do quanto ela vai moldando os gostos e a cultura diretamente ou indiretamente, essas pessoas se tornam os filtros do que a gente vê. E a gente também viveu isso aqui, obviamente. A gente viveu a manchete dos anos 90, por exemplo. A gente viveu o Cavaleiro do Zodíaco, o Yu Yu Hakusho e tudo mais. Então esse já foi o primeiro filtro, já foi o primeiro gatekeeping. As pessoas que saíram aqui do Brasil foram, talvez do Japão, muitas vezes pro México, pra comprar licença de desenho pra colocar na TV e começaram a pensar o que vai ser assistido pela maior quantidade de pessoas possível pra gente vender boneco e vender anúncio nos intervalos. E aí eles chegaram em Cavaleiro do Zodíaco, e aí teve o Yu Yu Hakusho, teve os Tokusatsus, esse foi o primeiro gatekeeping brasileiro. E aí a gente teve a queda da TV aberta e teve a grande era dos fansubs. E o fansub também é um gatekeeping. Porque hoje a gente tem mais essa... Não, tu foi a cara da internet por um desses motivos, né? A tentativa de traduzir os fansubs, né? A tentativa de traduzir tudo que é possível. E também hoje a gente tem o Crunchyroll, por exemplo, que o modelo de negócios do Crunchyroll é trazer tudo que for possível. Basicamente, o que não tem no Crunchyroll é que tem algum rolo de licenciamento. Do que eu conheço, assim, de falar com pessoas do Crunchyroll e de ler entrevista do criador do Crunchyroll, tipo do Reddit e tudo mais, o que o cara fala é isso. A gente vai atrás de tudo. 6 anos. Porque o Crunchyroll tem que ser a casa do anime. Se não tem, é porque alguém pegou antes, alguém pagou mais, a Funimation pegou nos Estados Unidos, comprou licença pra toda a América, mas como não tem um site no Brasil, então não tem no Brasil. Sabe, esses problemas de meio do caminho. Então a gente tem essa coisa de assistir tudo que é possível. Mas o fansub nem sempre foi assim. O fansub é um filtro. O cara que tá fazendo isso de graça porque ele talvez quer depois cobrar um membro VIP, ou só porque ele quer essa fama do cara que trouxe tal anime pros fansubs, ou porque ele gosta daquilo e ele quer fazer aquela legenda, porque existe esse cara também no fansub, esses caras mais no começo da onda traziam o que eles queriam. Porque se o cara vai perder tempo com isso, perder tempo entre aspas, ele vai perder tempo com um negócio que ele gosta. Então o que chega aqui já passa pelo filtro desses caras. E a nossa cultura vai sendo criada através desses filtros, e o que fica pra história, o que fica marcado pra história, é o que sobrevive a esses filtros. E aí a gente tem que pensar que memória é comunidade. Essas coisas são todas sociais. Clássicos são um acordo. É um acordo social que a gente tem. Todo mundo concordou coletivamente ou aceitou que esses aqui são os que importam. Só que a gente só pode concordar com o que a gente sabe que existe, no fim das contas. Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente concordou que Cavaleiros é um grande clássico. Por mais que você chegue aqui nos comentários e fale, Cavaleiros é um grande clássico, é uma merda! A gente já discutiu sobre isso. Aqui Cavaleiros é um grande clássico. Imagina um mundo, um Brasil, onde os caras lá em 93, antes de estrear o anime em 94 aqui na Manchete, não conseguiam pagar a licença do Cavaleiros porque era muito cara. Aí, cara, bom, vamos pra outro que seja parecido, que a gente acha que esse negócio aqui é o bagulho. Vamos pra Shurato. E aí, um dos primeiros animes da nova onda da Manchete foi Shurato, em vez de Cavaleiros. Nós teríamos um mundo onde Shurato é um grande clássico incontestável. Não porque ele é bom, ou porque ele teve impacto no Japão,
É porque é isso que tinha. É isso que a gente tinha pra ver. Eu fiz letras na USP. E teve umas matérias, eu fiz inglês e português, né? E uma das primeiras matérias de literatura do inglês, uma matéria chamada Leituras do Cânone. Tinha Leituras do Cânone 1, 2, 3 e 4. Uma das primeiras aulas de Leituras do Cânone, a professora foi explicar pra gente o que era cânone. Ela explicou que cânone são os clássicos. Cânone são o conjunto de obras de uma dada literatura, de uma dada cultura ou língua, que são considerados os livros mais importantes de uma dada literatura ao longo dos tempos. Por que esses livros e não outros livros? Porque, numa brincadeira, numa exageração, um dia 4 velhos em Oxford, em 1893, falaram, ok, vamos decidir o que a gente vai dar aula aqui, porque eu não vou dar aula de todos os livros. Vamos falar que, beleza, Morro dos Ventos Vivantes e Orgulho e Preconceito. Esses dois são os grandes livros do século XIX. Isso quer dizer que foi aleatória a decisão deles? Não. Algum critério eles têm. Isso quer dizer que eles não são tão bons quanto outros que existiam na época? Talvez. Mas também não quer dizer que eles são ruins. Eu tenho os dois livros, eu li os dois livros pra faculdade, gosto muito dos dois. São ótimos livros. E de fato foram importantes na época. E de fato foram escolhidos porque eles foram importantes na época. Mas eles são considerados o cânone porque a academia considera eles o cânone. E isso foi escolhido pela academia há muito tempo atrás. E se você for estudar hoje, na Letras da USP, em 2019, e começar a ter suas aulas de literatura, em algum ponto você vai ter que ler pelo menos o Orgulho e Preconceito, provavelmente o Morro dos Ventos Vivantes. Porque isso foi decidido de cima. Johnson, what's the motive looking like in here? Who are you guys? Forensics team is off playing the new Call of Duty Black Ops 7. Pra baixo. E a nossa... Ele tá indo pra essa mega análise aqui só pra gente perceber que hoje em dia a gente não é mais tão uníssono quanto era antigamente. Então a gente não consegue fazer um cânone porque tá todo mundo fragmentado em bolha. A aceitação não foi uma aceitação natural de não, realmente os caras escolheram bem. Você chega na faculdade, você tem que ler esse negócio. Se você continuar na faculdade e você for virar um professor de literatura de língua inglesa na faculdade, em algum momento você vai ter que dar essa aula. Porque se você não der essa aula, a sua Porque aula... ao invés, por exemplo, a gente tem o cânone do Brasil e dos Estados Unidos. Hoje em dia a gente tem cânone por bolha. Por bolha e vai ter 55. E quando se tem esse excesso, não se tem mais nada. Já que deveria ser um número seleto. Ela é incompleta. Isso precisa existir no currículo da pessoa. Senão ela não vai conhecer literatura de língua inglesa. É uma aceitação de uma comunidade de algo que veio de cima pra baixo. A gente tem essas aceitações, muitas vezes, de cima pra baixo. E esses filtros, a academia é um filtro, a televisão é um filtro, hoje o streaming é um filtro. Por exemplo, hoje tá rolando Shingeki no Kyojin na Crunchyroll, que é um anime que eu não gosto. Mas eu realmente acho que ele vai se tornar um clássico. Eu acho que ele vai. E porque ele tem esse impacto, ele reverbera desse jeito. E ele tem esse impacto hoje também porque ele está acessível. Mas também está rolando Carol and Tuesday, que é um anime original da Netflix. Então ele tem um embargo da Netflix. E esse embargo da Netflix faz com que boa parte das pessoas não tenha acesso a ele hoje. Vai ter acesso a ele, sei lá, em outubro desse ano. Então ele não está tendo o impacto que o Shingeki no Kyojin está tendo. Isso não tem nada a ver com qualidade. Isso tem a ver com acesso. E aí, depois de todos esses filtros, esses animes precisam Também passar... não, até porque um dos pontos atuais, 6 anos, mas eu acho que já dava a ter, que acesso infinito gera apatia infinita também. Então, nada, porque literal, nada garante que, cara, se você percebeu, uma das coisas que fazia os clássicos antes era cabeça branca mandando. Hoje em dia, pra se fazer um clássico, esses cabeça branca perderam muito poder. Porque pode vir a puta que o pariu falar que o anime X é um clássico. Hoje o pessoal, como tá em fandom, ele vai preferir, em vez de pegar esse cabeça branca, pegar um aleatório na comunidade dele e falar, é esse aqui. Ou nós estamos diversificando tanto os nossos clássicos que não existem. Ou você vai ver qual é o clássico de Tokusatsu. Você sabe qual é o clássico de Tokusatsu? Sabe porra nenhuma. Até porque já é uma seleção de seleção de seleção, o clássico de seleção. Pelo crivo da história. Eles precisam ser lembrados. Como eles vão ser lembrados? Eles vão ser lembrados por mim. Estamos em 2019. Em 2021, vai começar as primeiras listas. Meio que tá saindo do coletivo e por sair do coletivo tá assumindo porque o indivíduo é muito pouco pro coletivo. De melhores animes dos anos 2010. Então, de 2011 até 2020. Pessoas como eu, porém, obviamente mais relevantes do que eu, vão começar a fazer essas listas. Eu, por exemplo, vou colocar Mob Psycho, que é um exemplo que o Giga dá. Que ele acha que Mob Psycho podia ser um grande clássico, mas a segunda temporada é obviamente melhor que a primeira, mas ele tava no meio de um monte de coisa na temporada que ele saiu, e a segunda foi muito longe da primeira, então ele não teve todo o impacto que poderia ter, e nessa mesma temporada tinha Promised Neverland, e... Sinceramente, isso aí é histeria pelo ádio de tempo. Só que ele tá errado, quem falou isso, mas ele tá errado não por isso, é porque tem tanta produção que o fator replay e revisão de clássicos, sei lá, Vertigo, essas porra, hoje em dia tá basicamente morto por causa do excesso. É isso que ele tá falando. Dororo e tudo mais, beleza, tudo isso, nada disso tá errado, inclusive. O Mob Psycho realmente meio que se perdeu na discussão, no meio, por exemplo, de Promised Neverland, que tem na Crunchyroll, ou o Dororo. Ele se perdeu nesse meio dessa discussão. Mas em 2021, quando eu fizer a minha lista, o Mob Psycho vai estar lá. E ele não vai estar como segunda temporada melhor que a primeira, e nessa época a gente tá falando de outros animes. Eu não vou colocar Promised Neverland na minha lista de melhores dos anos 2010. Eu vou colocar Mob Psycho. Ele vai ser lembrado, na minha lista, por exemplo, como Mob Psycho 100. Não Mob Psycho 100. É foda, né? A democracia tá matando a hegemonia. Só que aí, por não ter essa hegemonia, tá se matando a própria percepção. Loucura, né? Por exemplo. Provavelmente ele vai se tornar um clássico e provavelmente ninguém vai ficar pensando, mas essa temporada é tão ruim. Ele vai ser lembrado como One Punch Man. A instituição One Punch Man. Porque essa coisa da longevidade também depende muito de memória. E a memória não faz sentido. A nossa memória não faz. E não só isso, né? Às vezes algo vai se tornar clássico pela qualidade péssima. Coisa que, por causa dos virais, vai ter obra merda. Vai ter um Nanatsu, vai ter uma Punch, uma terceira temporada. Vai se postergar e vai se tornar um clássico ruim. Nem que se torne um clássico de não se assistir. Um clássico de imagética, podemos dizer. Um clássico. Ou
vai se tornar um anime de magética. Vai ser porque o meme vai postergar a vida que já deveria ter morrido. Não faz sentido. E a nossa memória tem que ser uma memória coletiva pra ela se tornar um clássico. Essas coisas são muito confusas. Sailor Moon é um clássico. Indiscutivelmente um clássico. Muito na linha do Dragon Ball Z. Um grande exemplo de anime de menina mágica. De fato eu acho indiscutivelmente. Sailor Moon tem cerca de 200 episódios. Não tem como todos os 200 episódios serem bons. É muito provável que ele tenha muito filler. Isso deve ser 70% do anime. As pessoas lembram disso? As pessoas não lembram disso. As pessoas lembram, talvez, dos grandes momentos, mas principalmente da estética. Das personagens, da personalidade das personagens, do quanto cada pessoa se identifica com a personalidade de uma delas, a memória das manhãs assistindo na TV, das bonecas que comprou, eu não sei se teve aqui no Brasil. Coisas Morreu? Outro apelo de magética e de sentimentalismo morreu. Hoje em dia o pessoal nem estética de vivência tem mais. É pega o anime, faz a listinha, hoje eu vou assistir 10, aí bota em cascata e às vezes você nem lembra do que tinha que se lembrar. O meio de produção mudou, o meio de consumo mudou demais. Ela gostava. E aí fica. Mas não fica como uma série de 200 episódios que 70% deles é meio porcaria porque é filler. Fica como Sailor Moon, a instituição Sailor Moon. E fica porque a gente passou por um filtro. Sailor Moon chegou aqui e passou na TV aberta. E teve o mangá. Precure, que provavelmente vai ser muito importante pra toda uma geração de meninas no Japão, nunca veio pra cá. A grande maioria dos clássicos do Mecha não chegou no Brasil. Os primeiros mechas que importaram no Brasil, eu acho que foram Evangelion e Gundam Wing, pela TV a cabo. Na TV, se para da grande era do Mecha no Japão, dos anos 70 ali, do grande domínio do Gonagai no Japão, eu acho que só veio o que ficou com Pirata do Espaço, eu já esqueci o nome em português. Tokusatsu, pô. Tokusatsu se fudeu. Já, as pessoas porra tudo. E pior que aqui a gente teve uma situação boa, pô. Aqui acho que nós tínhamos mais, por exemplo, Power Ranger, aqui a gente teve Jaspion, Jiraiya, Spectreman, e depois não veio mais pra cá, e tudo isso virou ícone cultural de um pessoal com certa idade. Eu tô ligado que tem dublado. De resto, praticamente nada. Alguém não teve a visão de mercado de achar que podia vender vários bonecos de robô. E não quis comprar esse desenho e não quis colocar nas manhãs do SBT. Aí a gente teve Isso é muito caro. E Guerreiros Mágicos de Earth. E esses são os clássicos pra gente. Guerreiros Mágicos de Earth é mecha também, né? Meu ponto aqui é, não tem como a gente pensar no surgimento dos novos clássicos Produção e indústria. hoje. Não tem como a gente achar que o clique que a gente sente importa. Eu, por exemplo, acho o Mob Psycho basicamente impecável. É, tipo, muito bom. Eu não tive esse clique. Eu tive esse clique com Devil May Cry Baby, por exemplo. Eu tive esse clique com Sangatsu no Line, que tem no Crunchyroll. Eu tive esse clique com Kill la Kill, que tem no Crunchyroll. Eu tive esse clique com Devil May Cry Baby, por exemplo. Eu tive esse clique com Sangatsu no Line, que tem... Bom demais essa desgraça. Eu não gosto da qualidade média dessa coisa, só que ele tem pontos e a ponta emocional dessa bodega. Bom demais, mano. Eu lembro exatamente. Ai, de novo. Deve ser porque a porcaria do negócio não me apetece. E a forma que ele usa pra tornar as coisas interessantes, eu acho meio monótono. Mas eu ligo um foda-se tão gigante quando as palavras acontecem lá. Se você assistir, você sabe, você fica, uou! E hoje em dia, Sangatsu no Lion tá esquecido. Eu não vejo ninguém falando. Tem no Crunchyroll. Eu tive esse clique com Kill la Kill, que tem no Crunchyroll. Kill la Kill é ótimo. Kill la Kill eu vou lembrar pra sempre. Eu quero que Kill la Kill seja um clássico. Ele vai ser, eu não faço a mais puta ideia. Eu sei que eu vou ser um dos caras que vai colocar na lista de melhores da década. E em 2041, se tudo der certo, eu vou estar morto. Eu espero muito. Mas se tudo der errado, eu ainda vou ter um canal de anime. Tá preso nessa prisão maldita com vocês. E a gente vai estar falando dos melhores animes do século XXI. Até agora, nos primeiros 40 anos do século XXI. E eu vou colocar na minha lista Kill la Kill, provavelmente. Porque eu realmente acho fantástico. E acho, assim, diferente de muita coisa que a gente vê por aí. Mas eu não sou o único filtro. Eu não sou o único gatekeeper. Eu sou, inclusive, um gatekeeper bastante insignificante no grande esquema das coisas. E a maior parte dos gatekeepers que realmente importam, provavelmente não vai colocar Kill la Kill. Isso diminui o valor de Kill la Kill? Esse é outro ponto. Por que a gente tá buscando essas coisas? Por que isso importa? Por que a gente tem que estar eternamente lendo um quadrinho de herói? Manda dinheiro, que acabou a internet. E falando que é bom, pra chegar um outro e levantar o dedinho e falar, mas não é o Watchmen, né? E daí que não é o Watchmen? Por que agora a gente tem que se importar com o surgimento de novos clássicos? Clássico é passado. A gente não precisa discutir anime do presente em termos de clássicos. A gente tem que discutir anime do presente em termos de anime do presente. Daqui a 30, 40 anos... Não, é passado porque hoje em dia você tem mais as estruturas. Hoje em dia é impossível você ter um clássico, porque, literal, os clássicos vinham antigamente da hegemonia, pelo padrão de consumo, pela baixa produção, comparada hoje, óbvio, e pelo acesso limitado. Você se tornava um Dragon Ball, porque, em última análise, até meio triste, era o que se tinha pra assistir. E ao você forçar todos a assistirem, todos sentiam. Você criava um senso de experiência única. Hoje em dia não se tem mais esse senso de experiência única porque nichamos os animes por causa da produção, por causa da distribuição, com base naquilo que a pessoa mais quer. Solo Leveling vai virar um clássico que será esquecido, porque hoje em dia as coisas não estão mais sendo tão feitas para transcender. E sabe o que é mais bizarro? Sabe que isso vai acontecer? E isso eu bato muito fácil. Os clássicos, aqueles que irão perdurar daqui a 20, 30, 40 anos, vai ser elitismo do elitismo do elitismo. Sabe por quê? Porque como todo mundo vai ter o seu clássico, vai ter aqueles clássicos que serão, na verdade, a seleção arbitrária de algum gatekeeper específico, seja nível mais alto acadêmico, seja gatekeeping com aspectos de indústria, seja com aspecto de importância, seja gatekeeping com aspecto de conteúdo e blá, 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 blá. Será que Sony Boy
Vai virar um clássico? Vai virar porra nenhuma, ninguém assiste essa merda. Mas quando a gente daqui a 20, 30 anos tiver uma lista e nessa lista tiver a academia, tiver o pessoal mais tiver os cult, Sony Boy vai estar lá. Um anime que ninguém viu, mas que será elogiado pela sua qualidade. Porque a qualidade ainda é um filtro, não é todo. Porque a longevidade ainda é um filtro, mas não é todo. E por aí vai. Cada um desses agravantes pode ser decupado para ele se tornar o infinito. Hoje em dia, só não se tem mais espaço para se ter um. Temos que ter vários, que no final será nichado apenas um. Aí a gente vai discutir Kill la Kill como um clássico. E o quanto ele importou em sua época. Aí a gente pensa neles como clássicos. Hoje eu realmente não entendo. Porque ele tá misturando aqui clássico acadêmico, que tem um viés muito específico, com um clássico de imagética e formação popular, que tem outro apelo específico. Entendeu? Ele tá tentando entender o que o Zé fala dos fóruns e o Zé que vai estudar na faculdade. Não vão estar falando sobre o mesmo anime. Não vão estar falando sobre a mesma coisa. Não vão estar nos mesmos fóruns. E não vão ter o mesmo nível de debate. A sana das pessoas por tentar discutir se vai acontecer esse X ou Y marca, porque a gente precisa que as coisas que a gente assiste sejam a coisa. Você não acredita, né? Se você tem esse sentimento, vai procurar os clássicos. Vai assistir Gundam. Vai assistir, vai ler Ashitano Joe. Vai atrás dos clássicos. Porque esses ficaram. E esses já importam. Se você quer assistir só o que importa, vai atrás das coisas que já importam. E aí você deixa passar uns 20 anos e vê o que sobrou do de hoje. E vê o de hoje. Padrinho na descrição, assina o canal. Caralho, História Viva aí, importa, da RT. Bosta, que bosta. Mas dado que quanto mais produção, menos se existe, né? Quanto mais arte existe, menos arte é consumida. Se você quer ter esse viés de, cara, eu quero só assistir o que é importante, o que tem qualidade, dá, né? Dá, né? Entre o 9 e o 10 há um infinito, né? Entre o preto e o cinza há contraste. Entre o bom e o menos bom há um contraste infinito. Então, é um viés. Mas eu só me pergunto pra quê? Se a pessoa é acadêmica, aí sim. Se a pessoa tem pouco tempo, se quer otimizar a produção por causa que a vida dela é corrida, o consumo dela porque a vida dela é corrida, beleza. Eu só não me importo, não. Tô assistindo. Um dos animes da temporada que eu tô assistindo é esse aqui, ó. Cadê? Que eu fiquei mó feliz que essa bosta vai ter 28 episódios. Complete, eu acho. Quem assiste aqui já sabe exatamente o que eu vou tá falando. Sandal é o melhor da temporada, pra mim até então. Os que eu tô assistindo. Acho que a cor tá legalzinho mais nada. Grande Blue até agora não consegui assistir essa bodega. Kaoru, água com salsicha de romance. Cadê? Legalzinho, mas nada. É um anime de nada, mas beleza, vamos dar tempo ao tempo. Sono Bisqueda, um dos melhores da temporada, me surpreendeu pra caramba. Witchwatch é um água com salsicha. Tugyan, que é tortura. Ei, cadê, porra? Uns que eu tô mais me divertindo que eu peguei nessa temporada pra assistir. Ué, cadê, porra? Ah, tá aqui, ó. Futanari Solo Camp. Ô, porra. Um dos meus favoritos da temporada. E a definição de anime que não é nada. Esse aqui é uma coletânea de nada. Arco de nada. Eu gosto de chamar... esse é um anime da estratégia do velho que se fingia de mulher. Do motociclista que era mulher. O cara ele era motociclista, queria ter engajamento na internet, usava filtro de mulher para chamar a atenção dos cabas. É isso aqui, porra. É isso aqui. E tô adorando. Você recomenda? Nem ferrando, pô. A produção disso daqui é inexistente. A animação é inexistente. A única coisa que é legal aqui é a economia da animação. Só que como eles usam o Chibi, como eles usam os Impact Frame, como eles usam certas coisinhas, mas... Porra, não tem nada nisso daqui e eu tô adorando. Oxi, tô adorando. Eu nem tinha percebido que achei que ia só ter 12 episódios. Quando eu vi que tinha mais de 12, eu falei, feliz. Ao ponto que eu não assisti o terceiro episódio de Sanda pra colocar os meus Futanari Solo Camp aqui. Nada excepcional, coloquei na frente de Sanda. Que pra mim é um dos o primeiro episódio de Sanda foi um dos melhores primeiros episódios que eu já assisti nos últimos, sei lá, 10 anos. Fácil. Ao ponto que vocês viram lá, né? O spoiler. Li o mangá inteiro dessa bosta de tão hypado que eu fiz. E olha que os últimos capítulos estavam em japonês. De tudo que eu gostei. Loucura, né? Loucura. Mas tirando isso, só isso. Acho que já deu aqui pra falar tudo que eu precisava falar. E muito obrigado.